salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo, caro reverendíssimo cônego Lauro, meu professor lá na Escola Diaconal São Lourenço e coordenador da mesma escola. Aprendi muito. Aliás, tudo que eu sei aprendi foi com os senhores lá da escola, os nossos nobres professores. Caro acólito, sua vida mansa está acabando, companheiro. A partir de domingo, você vai ver como vai ser melhor, porque Deus fará maravilhas na sua vida. Nosso querido acólito Délio Duarte, deve ser meu parente, afinal de contas, meu nome é Maurício Duarte, quem sabe nessas vidas, né? Aos seus familiares e demais pessoas que estão aqui nesta igreja e a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, no segundo dia desse tríduo, que vai preparando todos para a grande festa da igreja, de todos os diáconos permanentes que serão abençoados domingo, às 15 horas, lá em Conselheiro Lafayette, cidade essa que eu vivi quase 30 anos lá, trabalhando como engenheiro. Aposentei e voltei para minha terrinha. Não sou de Viçosa, mas moro aqui desde criança. Sou de uma cidade gigantesca chamada Canaã. Alguém conhece? Pois é, queridos irmãos e irmãs, coube a mim o convite do nosso querido cônego Lauro para tecer algumas palavrinhas a respeito do que se faz um diácono no altar. Mas antes da gente falar, eu gostaria de falar alguma coisinha sobre o evangelho de hoje, porque tanta gente só pensa nas coisas terrenas, não consegue seguir Jesus, acha que tudo não passa de uma ilusão ter Deus na nossa vida. Muito antes, pelo contrário, a gente deve largar tudo para seguir Jesus. Mas seguir Jesus não significa que é moleza. Seguir Jesus significa abandonar muitas coisas que o mundo quer que a gente engula goela abaixo. Quer que a gente não venha à missa, quer que a gente viva outras coisas que nos separa do amor misericordioso de Deus. Por isso, ao fazer opção por Deus, prepare o lombo, porque muita gente vai criticar você, muita gente vai falar: por que você está indo à missa todo dia? Está parecendo aqueles velhinhos, aquelas velhinhas? Não liguem para as pessoas que falam demais. Sigam o coração de vocês, sigam o amor de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer, nada, absolutamente nada. Portanto, é a cruz que a gente deve carregar para que a gente possa adentrar, para viver eternamente feliz com Jesus e Nossa Senhora, a grande mãe de nossas almas. Por isso, meus jovens, estou chamando de jovem porque todo mundo aqui é jovem, ninguém tem mais de 200 anos ainda, portanto, são jovens que caminham na direção do nosso Cristo Salvador. Quanto ao tema de hoje, todo mundo já viu, todo mundo já está cansado de saber o que acontece, mas eu não poderia de falar algo que pudesse enobrecer, talvez enriquecer um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Quando a gente sobe ao altar, o diácono, ele sobe com o objetivo de ajudar o padre a conduzir a missa. Você já viu falar em João Batista, aquele que veio abrindo a estrada, preparando a chegada de Jesus? Grosseiramente, podemos dizer que o diácono faz mais ou menos o que o nosso amigo mestre fez. Foi preparando o terreno para a chegada de Jesus. Nós preparamos o altar para que, através da epiclese, o padre pede ao Espírito Santo para transubstanciar aquele pão no corpo de Jesus, aquele vinho no sangue de Jesus. Algumas pessoas costumam dizer transfinalizar, ou seja,
o pão normalmente é para o nosso corpo, vai mudar a finalidade para a nossa alma. Então a gente pode achar essas duas situações. Ou muda a situação, o pão muda para o corpo e sangue de Jesus, ou muda a finalidade que o pão traduz para nós. Para que a gente possa preparar o altar, para que a epiclese aconteça, nós precisamos de algumas coisas. Dentre elas são as alfaias e os vasos sagrados. Que são as alfaias? São tecidos em que se coloca sobre o altar para que possa proceder à consagração. Essas alfaias, nós podemos citar a pala, que é um tecido que cobre um dispositivo quadrado que é colocado sobre o cálice. Nós temos o sanguíneo, aquele que a gente purifica após ingerir, consumir o sangue de Jesus. A gente vai precisar do sanguíneo. O corporal, de todos, o corporal é mais importante, porque só acontece essa epiclese sobre o corporal. Algumas pessoas dizem que tem o mesmo significado do Santo Sudário. Eu discordo, porque o Santo Sudário, ele envolveu o corpo de Jesus morto, e o corporal vai ser base, vai envolver Jesus também, mas vivo. São coisas completamente diferentes. Além de tudo isso, nós temos o manustégio, aquele pano, aquela toalha em que o padre enxuga sua mão depois de fazer preparar da consagração. Após ele elevar o cálice e a hóstia, ele vai lavar a mão, não porque Deus tem sujeira, é porque ele vai pedir a Deus que mantenha o seu coração limpo e puro, para que possa dar continuidade a essa coisa fantástica que ninguém pode viver sem Jesus através da Santa Missa. Nos vasos sagrados, nós trazemos também as galetas, que é aquela que são duas, uma que traz a água e outra que traz o vinho, e vai juntar as duas. Uma gotinha de água, que representa a nossa humanidade, vai juntar com a porção maior do vinho, que vinho representa uma coisa que vai transformar no sangue. Portanto, o sangue de Cristo vai englobar toda a nossa humanidade. Ele vai ter misericórdia de nós, vai fazer com que a gente tenha paz eterna, na medida em que a gente lembra que nós somos nada, nós somos meros pecadores, e a sua misericórdia de Deus se estende através da mão de um padre, quando ele ouve as nossas lambanças, os nossos erros, e perdoa em nome de Cristo os nossos pecados. E a gente, ou então a gente passa pelo batismo, a gente fica livre de todo o pecado, pode sair da fila do batismo e diretamente para a comunhão, porque neste momento todos os pecados estão perdoados. O cálice é o mais importante dos vasos, porque ali dentro vai ser colocado as duas substâncias, quando misturadas, simplesmente haverá a possibilidade de lembrar o que aconteceu. Jesus, quando ele estava numa cruz, alguém espetou ele com a lança, e do corpo jorrou sangue e água. E ao misturar o sangue e água, nós vamos embebecer da ternura e do amor de Deus. Também sobre o altar, e principalmente sobre o corporal, estará o cibório. Cibório são aquela âmbula em que vai conter aquilo que vai ser consagrado, o pão que vai ser transformado no corpo e sangue de Jesus. Por isso, nós precisamos ter um carinho especial também com o cibório, que contém, normalmente, após a distribuição da Eucaristia, nós temos que recolher
aquelas partículas que não foram consumidas, por isso é levado para o sacrário e é colocado também sobre esse vaso sagrado uma toalhazinha pequenininha para separar o que é humano das coisas divinas. Assim, vocês já viram tantas vezes aqui mesmo nesta igreja, as pessoas fazendo exatamente o sacrifício acontecer, não através do diácono, através de um padre, sacrifício incruento, onde não existe jorrar sangue, igual foi numa cruz. Por isto mesmo, hoje estamos aqui, porque a igreja está em festa, porque vai ter batizado, vai ter crisma, vai ter todos nós aqui unidos nesta mesma possibilidade de louvar e agradecer a Deus por tudo que tem permitido acontecer na nossa vida. Se Ele permitiu acontecer, porque coisa boa Ele está preparando para nós. Então, para não delongar demais, porque vai ter outras coisas tão importantes quanto a missa, que são os sacramentos que vai ser distribuído para algumas pessoas. Aqui nós vamos terminar nossa fala no intuito de dizer a vocês: não deixem de vir à missa, não deixem de frequentar os sacramentos, porque sem os sacramentos nós não conseguiremos absolutamente nada. E para terminar, às vezes, por a gente estar muito agarrado com as coisas do mundo, nós esquecemos de olhar para Deus, seguir a Deus. Vou dar um exemplo, uma historinha que aconteceu e muita gente viu essa historinha passada, por exemplo, no Jornal Nacional da Globo, entre outros jornais. Ano passado, aconteceu chuvas e mais chuvas, e aquela água saía carregando tudo que tinha pela frente, casa, carros, às vezes pessoas no meio da rua. E um moço estava com uma bicicleta. Ele tentava segurar a bicicleta para que ela não fosse tirada da mão dele. Ele fez a opção errada, porque ele estava pegando a opção das coisas terrenas. O fato é que ele, infelizmente, foi tragado pelo bueiro e acharam o corpo dele 2 dias depois. Então, não fique agarrado com as coisas humanas, as coisas aqui da terra, porque aqui estamos de passagem. Um dia estaremos felizes, através da misericórdia de Deus, lá no céu, com a Nossa Senhora e com todos os anjos. Por isso, queridos irmãos, eu digo a vocês, com todo carinho, sejam felizes, meu caro Adélio, seja feliz também, porque Deus escolheu você, não foi por acaso. Ele olhou para você e viu as qualidades que você tem. E se por acaso você tiver algum defeito, com certeza, com o passar do tempo, Ele vai limpando, vai tirando, de tal forma que um dia você vai ser igual um anjo, puríssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.